Muito bem, pessoal, as coisas estão ficando estranhas hoje. O Oceano Atlântico está esfriando rapidamente e os cientistas estão completamente perdidos. Na verdade, ele não deveria estar ficando mais quente e devemos nos preocupar agora? Fique ligado até o final para descobrir. Sejam bem-vindos, amigos. As temperaturas do Atlântico estão caindo. É exatamente o oposto da minha contagem de assinantes. Se você quiser saber mais sobre esses tópicos fascinantes da ciência e da natureza, por que não se inscrever no canal? A inscrição não custa um centavo. Você nunca mais perderá um vídeo e me ajudará imensamente. Obrigado a vocês, amigos. Imagine que você está planejando suas férias de verão e já está ansioso para dar um belo mergulho no Atlântico. Mas quando você entra na água, tem uma surpresa. Está muito frio. Não precisa entrar em pânico, você não viajou acidentalmente para o Ártico. Na verdade, o Oceano Atlântico está esfriando em velocidade recorde e os cientistas estão diante de um mistério. Já posso ouvir alguns de vocês perguntando: espere um pouco, resfriamento? E quanto à mudança climática? Bem, a natureza aparentemente decidiu nos surpreender com essa reviravolta inesperada. Mas o que exatamente está acontecendo aqui? De acordo com dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos IPAFMA, NOAA, o resfriamento das temperaturas da superfície do mar no Atlântico começou em maio e desde então o oceano tem estado de 1 a 2 graus mais frio do que o normal para essa época do ano. A princípio, isso não parece muito, mas imagine se a temperatura do seu corpo caísse repentinamente 2 graus. Isso não seria o suficiente para que você ligasse para o trabalho e ficasse doente? Você pode se perguntar se isso não é realmente uma boa notícia. Afinal, sempre ouvimos falar sobre o aquecimento dos oceanos e suas consequências catastróficas. E, infelizmente, não é tão simples assim. Na pesquisa climática, o princípio geralmente se aplica. Extremos em qualquer direção não são tão bons. É como em um relacionamento. O excesso de distância pode torná-lo frio. A natureza e o amor gostam de equilíbrio. Para entender por que esse esfriamento é tão surpreendente, precisamos dar uma olhada rápida em um fenômeno climático que parece ter sido inventado por uma babá que fala espanhol, El Niño. Esse ciclo climático ocorre a cada poucos anos e é responsável por temperaturas mais quentes no leste do Pacífico. Sua contraparte, que causa temperaturas mais frias, é chamada de Laninha. Pense nisso como um termostato planetário, com o El Niño aumentando o aquecimento e o Laninha diminuindo o ar-condicionado. Normalmente, os cientistas esperam que as temperaturas do Atlântico subam nessa época do ano, em parte por causa do El Niño. De fato, o Atlântico estabeleceu um recorde de calor após o outro desde 23 de março. Mas agora, o Laninha parece estar assumindo o controle mais cedo do que o esperado. Na verdade, a mudança de El Niño para Laninha não deveria ocorrer até setembro. Como agora chegou cedo demais, até mesmo pesquisadores experientes do clima ficaram perplexos. Franz Philipp Tuchen, pesquisador de pós-doutorado da Universidade de Miami, resumiu a situação. Analisamos a lista de possíveis mecanismos e até agora nada se encaixa. Se as temperaturas permanecerem meio grau mais baixas do que a média por pelo menos mais um mês, então falaremos oficialmente de um Ninha do Atlântico. Mas o que isso significa em termos concretos? Em primeiro lugar, isso pode ter um impacto sobre a precipitação nos continentes vizinhos. Imagine você planejando uma viagem ao Brasil e levando um guarda-chuva como precaução apenas para perceber que, de repente, o clima está muito mais seco do que o esperado. Ou você está ansioso por umas férias ensolaradas no leste da África, mas tem que arrumar suas galochas em cima da hora. A natureza parece estar se divertindo ao bagunçar nossas previsões meteorológicas. E isso fica ainda mais empolgante quando observamos o possível impacto na temporada de furacões. E não estou falando da próxima temporada de Hurricane no UFC Bayer, mas de ciclones tropicais. A NOAA declarou que os ninhos do Atlântico podem aumentar a probabilidade de furacões perto das ilhas de Cabo Verde. Isso pode mudar com o resfriamento repentino. Espera-se que o Ninha do Pacífico aumente a probabilidade de furacões no Atlântico quando chegar em setembro, mas o Ninha do Atlântico pode enfraquecer certas condições, como a atividade de ondas atmosféricas necessária para a formação de furacões. Mas os efeitos podem ser ainda mais abrangentes. Michael McFadden, da NOAA, destaca que essa mudança também pode afetar os ciclos do oceano. Ele fala de um cabo de guerra no qual o Atlântico tenta aquecer o Pacífico, enquanto o Pacífico tenta se resfriar. Pense nisso como uma batalha épica entre dois titãs oceânicos, com nós, seres humanos, parados à margem como formiguinhas, observando com expectativa.
Mas por que tudo isso é tão importante? Bem, os oceanos desempenham um papel crucial no sistema climático global. Eles armazenam enormes quantidades de calor e CO2 e, portanto, influenciam o tempo e o clima em todo o mundo. Um resfriamento inesperado do Atlântico poderia, portanto, ter consequências de longo alcance que não podemos prever no momento. É como substituir repentinamente uma roda dentada em um mecanismo de relógio enorme e complexo. Você nunca sabe exatamente como isso afetará o restante do sistema. É interessante notar, no entanto, que esse resfriamento ocorre em um momento em que as temperaturas oceânicas globais acabaram de encerrar uma série recorde de 15 meses. Pedro Dinésio, da Universidade de Boulder, no Colorado, confirma: estamos começando a ver as temperaturas médias globais dos oceanos diminuírem um pouco. É como se a Terra tivesse decidido se refrescar na piscina com uma bebida gelada depois de uma festa quente. Entretanto, um resfriamento de curto prazo não refuta a tendência de longo prazo de aquecimento dos oceanos. É mais como uma pequena pausa na maratona. Então, o que podemos aprender com tudo isso? Acima de tudo, que o sistema climático do nosso planeta é incrivelmente complexo e cheio de surpresas. Quando pensamos que temos tudo planejado, a natureza nos mostra que ainda temos muito a aprender e que essa complexidade excede em muito o nosso nível atual de conhecimento. Esse é um lembrete da importância da pesquisa e da observação contínuas. Recentemente, conversei longamente com o professor Dr. Andreas Fink, do Institute of Meteorology and Climate Research, sobre El Niño e Laninha, e fiquei realmente impressionado com a maneira como ele descreveu os métodos usados pelos cientistas. Escolhi outra citação deles: não estamos vendo um sinal na superfície no momento, mas abaixo de uma profundidade de cerca de 100 metros, já estamos vendo temperaturas mais frias no leste do Pacífico, que é o primeiro sinal de Laninha. Medir acima de uma profundidade de 100 metros provavelmente funciona melhor com simulações como essa. Não, isso é interessante e é bom você mencionar isso. É verdade que você pode ver o sinal no oceano a uma profundidade de 100 metros. Isso se deve às mudanças nessa termoclina, essa termoclina de temperatura causada pelas ondas. Isso só pode ser visto nessa linha de 100 metros. Já no final da década de 1980, que foi essencialmente financiada pelos Estados Unidos, porque eles foram muito afetados por um evento em 1982, 83, boias ancoradas foram colocadas no Pacífico, digamos, a cada 10 graus ao longo do Equador. Portanto, uma rede de boias, e essas boias são ancoradas, medem a temperatura, o vento, às vezes a chuva, a pressão na superfície, e tem um cabo, por assim dizer, que vai para o oceano, e outros dispositivos de medição são ancorados nesse cabo, que mede a temperatura e a salinidade do oceano, por exemplo. E essa rede é extremamente importante para nós e para a inicialização dos modelos. Foi realmente um grande passo em direção a uma melhor simulação e observação. Essas boias ancoradas também existem em outras regiões. São muito caras e, acredite ou não, na maioria das vezes um navio porta-contêineres desliza e destrói a boia. Mas essa rede de boias é extremamente importante e está em funcionamento desde o final da década de 1980. Sim, o que você acha? Qual é a verdadeira causa do resfriamento do Atlântico? Por que os cientistas não conseguiram prever isso de forma confiável e agora estão tão surpresos com isso? Fique à vontade para escrever sua opinião nos comentários, e se você não quiser perder nada sobre esse tópico no futuro, não se esqueça de se inscrever no canal agora. Agora vamos viajar do Atlântico para a China. O primeiro reator comercial de sal fundido de tório está entrando em operação lá, e isso pode ser uma revolução absoluta na energia nuclear. Você pode descobrir o que ele tem de tão especial e por que logo será chamado de energia nuclear? Sim, por favor, no vídeo abaixo. Clique no canto superior direito e, se quiser apoiar o canal, você também pode assistir aos vídeos mais antigos. Cada clique apoia o canal. Caso contrário, eu diria, vejo você no próximo vídeo. Cuidem-se, amigos!